Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer então o primeiro pós-jogo de 2025 do Corinthians, né? Pós-jogo então, Bragantino 1, Corinthians 2. O Corinthians começa com o pé direito, vence o primeiro jogo da temporada e vence o primeiro jogo também do Campeonato Paulista de 2025. Para começar bem essa temporada, né? Essa nova temporada que se inicia, né? E antes de mais nada, já aproveita que você está aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, compartilhe para a galera conhecer o meu canal e vamos lá, né? Vamos lá. O Corinthians que foi a campo escalado com um time reserva, né? Um time bem alternativo. Creio eu que para fazer aquele controle de carga, né? De acordo com o que eu vi com algumas reportagens, né? Reportagem assim, no aplicativo, né? O Corinthians então que foi escalado dessa forma que vocês estão vendo aí na tela, né? Com Matheus Donelli, Léo Maná, Kaká, João Pedro Choca, Hugo lateral, né? José Martinez, Charles, Alex Santana, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes, né? Romero sendo o capitão do time nesse jogo, né? Um time, como vocês podem ver, bem alternativo, né? Como eu falei lá atrás. E resta saber, né, a partir de qual momento o Ramon Dias vai passar a utilizar um time completo, né? Mas ontem ele preferiu adotar um time alternativo, né? Mas, cara, vamos lá falar do jogo, né? Jogo esse que aconteceu no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, né? Casa do Bragantino. E o Corinthians consegue um bom resultado logo na primeira rodada, né? Então, vamos lá, né? Falar um pouquinho do primeiro tempo. Logo no primeiro minuto de jogo, o Bragantino já chega com perigo, né? O John recebe um passe nas costas do Hugo, né? Lateral. O Donelli faz a primeira grande defesa do jogo, né? Donelli, que eu vou falar sobre ele de forma mais específica, né? Já no primeiro minuto de jogo, o Corinthians dando indício de que poderia passar sufoco, de que poderia fazer um certo perrengue, sabe? 2 minutos, ou seja, 1 minuto depois da primeira oportunidade, vem a segunda oportunidade do Bragantino, onde mais uma vez o Matheus Donelli faz uma defesa numa finalização do Lucas Evangelista, né? E aos 5 minutos sai a primeira finalização do Corinthians no jogo, né? Thales Magno tentou um chute de esquerda, né? E aos 8 minutos sai o gol do Bragantino, né? Primeiro gol sofrido pelo Corinthians na temporada, né? Gol de Lucas Evangelista. Ele que já tinha dado aquele susto lá com 12 minutos de jogo, né? Aos 8, bola cruzada na área pelo Juninho Capixaba. Lucas Evangelista se antecipa ao João Pedro, o zagueiro. Mete a cabeça na bola. O Donelli fica parado. A bola vai pro gol. E com isso, o Bragantino abriu o placar e fez o 1-0, né? 1-0 pro Bragantino. A essa altura do campeonato, a essa altura do jogo, melhor dizendo, né? Tava na cara. Tava bem na cara que esse gol ia sair, né? O Bragantino que começou o jogo melhor, que começou o jogo indo pra cima. E o Corinthians começou meio perdido, sabe? Os primeiros minutos de jogo, o Corinthians começou meio perdido, meio desnorteado. E o Bragantino mereceu fazer o gol naquele momento, né? Aos 11 minutos, eu tive que registrar, cara. Acho que foi o Léo Maná ou foi o João Pedro que foi recuar a bola de cabeça pro Donelli. Ele simplesmente foi reconduzido totalmente esquisito. E o Donelli não conseguiu alcançar a bola. A bola foi para a linha de fundo e deu escanteio de graça pro Bragantino, sabe? Um lance assim que literalmente simbolizou o que foi os primeiros 10, 15 minutos do Corinthians nesse jogo, né? Um time bagunçado, um time desnorteado, um time perdidinho na Silva dentro de campo, né? E foi basicamente isso, né? Aos 14 minutos, sai o pênalti para o Corinthians, né? Um lance ali de velocidade com o Romero. Romero em velocidade, quem diria, hein? O Romero recebe um passe nas costas da marcação, sai disparado, invade a grande área, é derrubado pelo jogador do Bragantino, o juiz marca pênalti, né? Só que na origem da jogada,
o Romero estava impedido, né? De fato estava impedido, né? No primeiro momento eu pensei que ele tinha partido do meio campo, né? Até porque, para quem não sabe, em relação ao impedimento, você só está impedido quando você está no campo do adversário. Mas quando você está no seu próprio campo, você não está impedido. Mesmo que você esteja à frente do zagueiro, do defensor, você não está impedido. Você só passa a estar impedido quando você está no campo adversário, né? No primeiro momento, eu pensei que o Romero tinha partido do campo do Corinthians, sabe? Que o Romero tinha partido do meio campo. Mas depois que eu fui ver o replay, né? Depois que eu fui ver a imagem que disponibilizaram da checagem do VAR, né? Eu percebi que, de fato, uma parte da cabeça do Romero estava à frente, né? E por isso o Romero estava impedido, né? Então, pênalti bem anulado, né? Devo admitir que foi um pênalti bem anulado, né? Mas foi mais ou menos a partir desse momento que sai o pênalti anulado, né? O pênalti em cima do Romero, que durou mais ou menos 5 minutos a revisão do lance, né? Um lance realmente difícil, mas foi constatado que o Romero estava impedido. Foi a partir desse momento, a partir dos 20 minutos, mais ou menos, que o Corinthians começa a melhorar. Que o Corinthians começa a ganhar forma, começa a ganhar volume de jogo e melhora o seu desempenho, né? E tanto é que aos 24 minutos teve uma furada do Thales Magno, mas já dava um indício que o Corinthians começaria a melhorar, né, cara? Aos 28 minutos, o Charles tenta o chute de primeira, a bola vai longe do gol, né? Charles, outro jogador que eu vou falar de forma específica, né? Aos 29, Romero tenta chute de fora da área, o Cleiton, goleiro do Bragantino, bate roupa, Hector Hernandes chegou no rebote para finalizar, mas o Cleiton fez outra defesa e mandou para escanteio, né? E aos 46, já no finalzinho do primeiro tempo, o Hugo cobra a falta, mas a bola vai para fora, né? Passou perto e foi para fora. E aos 49, termina o primeiro tempo, né? Bragantino 1, Corinthians 0, né? Um primeiro tempo onde, como eu já falei, os primeiros 15 minutos só deu Bragantino. A partir dos 20 minutos, o Corinthians começa a melhorar o seu desempenho no jogo, né? E no intervalo, né? O Ramon Dias mexeu no time do Corinthians, né? Onde ele tira o Hector Hernandes e o Charles, dois jogadores que de fato fizeram uma partida muito ruim, para as entradas de Rian e Pedro Raul, dois jogadores que seriam decisivos. Mais pra frente eu falo por quê, né? Duas alterações onde o Ramon Dias troca um atacante e um volante por outro volante e outro atacante, né? Em teoria, seria uma troca 6 meia dúzia, mas no esquema de jogo ali, né? Ele deixou o Rian centralizado, né, como volante, e abriu o José Martínez pelo lado direito do campo, né? Martins que vira e mexe aparecendo pelo lado direito já no primeiro tempo. O Ramon Dias decidiu deixar o Martins por ele mesmo, pelo lado direito, e colocou o Rian para ficar com o volante centralizado, sabe? E o Pedro Raul para ser o homem de área. Pra ser bem sincero, quando vi que o Pedro Raul iria entrar em campo, a primeira coisa que eu falei foi: por que o Pedro Raul? Por que Pedro Raul? Mais pra frente eu iria entender, né? Mas vamos lá então falar do segundo tempo, né? Logo aos 2 minutos, o Bragantino chega de novo, começa chegando, né? Uma cabeça do Eduardo Sacha, Donelli faz uma defesaça. Cara, Donelli foi muito bem, cara. Eu deixo pra falar mais pra frente, mas vou falar logo, velho. Que partida do Matheus Donelli, velho. Foi decisivo, salvou o time em vários momentos, sabe? Muito boa partida do Matheus Donelli. Gostei muito, né? Logo aos 5 minutos do segundo tempo, sai o gol de empate e o primeiro gol do Corinthians na temporada 2025, né? Gol do Thales Magno, onde uma bola cruzada ali pelo Corinthians, né? O Juninho Capixaba, que havia dado assistência pro gol do Bragantino, né? Ele corta a mão de cabeça, a bola sobra no Thales Magno, de presente, de frente pro gol, para só finalizar e fazer o 1-1, né? Para empatar o jogo em 1-1, né? Aos 21 minutos, então, sai o primeiro cartão amarelo pro Corinthians, né? Cartão esse pro João Pedro, zagueiro, né?
Aos 24, mais um cartão amarelo pro Corinthians, né? Dessa vez pro Alex Santana. Aos 27, Ramon Dias volta a mexer no time do Corinthians, né? Saíram o Romero e o Léo Maná. Entraram Yuri Alberto e Mateuzinho. Para quem queria ver o Yuri Alberto em campo, pôde ver o Yuri Alberto em campo, né? E aos 34, chega o momento simplesmente 1 em 1 milhão. Gol do Pedro Raul. Ai. Pedro Raul fez o gol da virada do Corinthians, mano. Quem que ia imaginar? Quem que ia imaginar um negócio desse aí? Que o Corinthians fosse fazer um gol da virada com Pedro Raul. Coisas da vida, né? Coisas da vida. Um cruzamento na área ali do Rian, né? O Pedro Raul se antecipa a marcação. De momento eu achava que o Pedro Raul estava impedido, mas depois que eu fui ver o replay, deu para perceber claramente que o Pedro Raul estava em condição legal para só cabecear, mandar a bola pro gol e fazer o 2-1 para o Corinthians. Que loucura, cara. Corinthians virando um jogo com gol de Pedro Raul. Simplesmente inacreditável, né, velho? E um detalhe importante. Sabe quando foi a última vez que o Pedro Raul tinha feito gol? Até o jogo de ontem? Em abril, veja bem, em abril do ano passado. Vamos fazer as contas aqui. O Pedro Raul ficou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses. 9 meses sem fazer gol. Loucura, cara. Que loucura. São coisas da vida, né? Coisas da vida. Ai, ai, falei demais do gol do Pedro Raul, né? Vamos continuar, né? Aos 35, sai a primeira oportunidade, logo na sequência do gol, né? Do Yuri Alberto, o chute vai pra fora. Aos 36, Ramon Dias faz a última alteração no time do Corinthians, né? Saiu Alex Santana, entrou o Carrillo, né? Um volante por outro volante. Agora sim, aquela clássica alteração 6 por meia dúzia, né? 6 por meia dúzia. Aos 38, o Yuri Alberto quase fez um golaço, né? Onde ele dá meia lua no defensor do Bragantino e bate, a bola passa raspando e vai para fora, né? Aos 39, o Bragantino volta a assustar, né? Um chute de fora da área do Lucas Evangelista, Matheus Donelli fez a defesa. Cara, eu já falei, mas partidaça do Donelli. Partidaça do Matheus Donelli, velho. Aos 43, Thales Magno perde uma grande chance de fazer o gol para liquidar a fatura, né? Aos 47, mais um cartão amarelo para o Corinthians, né? Dessa vez o José Martinez. Aos 49, Yuri Alberto chuta de fora da área, o Cleiton faz a defesa. E aos 51, o jogo termina Bragantino 1, Corinthians 2. Um segundo tempo onde o Corinthians vai bem, né, cara? Consegue a virada, consegue os gols da vitória. E um Bragantino que praticamente não levou perigo ao time do Corinthians, né? E foi basicamente isso o jogo, né? Assim foi o jogo de ontem, né? Então, vamos às notas para os jogadores, né? Vamos lá. Comenta aqui embaixo se você concorda com as notas. Se você discorda, deixe sua opinião, deixe suas notas nos comentários, tá? Então, vamos para as notas, né? Matheus Donelli, nota 9. Partidaça do Donelli, já falei, né? Decisivo, salvou o time. Donelli foi decisivo para o resultado, né? Léo Maná, nota 5. Desempenho mediano do Léo Maná. Kaká, nota 7. Gostei da partida do Kaká. João Pedro, nota 5,5. A partida do João Pedro foi uma partida ok, mas pelo gol do Bragantino ter sido em cima dele, né? Um lance onde ele fica parado, sem fazer nada, na hora que a bola foi cruzada, né? Eu descontei um pouquinho da nota dele. Mas, em geral, a partida do João Pedro foi uma partida ok, né? Uma partida ok. Hugo lateral, nota 2,5. Partida, no segundo tempo ele até melhorou um pouquinho, mas o jogo em si, ruim. Não gostei do Hugo.
Não gostei. José Martinez, nota 8. Gostei demais da partida do José Martinez. Partidaço do José Martinez, pra falar a verdade, né? Eu até poderia dar uma nota um pouquinho maior, mas acho que uma nota 8 tá de bom tamanho, né? Charles, pra mim, pior jogador em campo, nota meio. Partida horrorosa do Charles. Horrível, 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 horrível. Tanto é que depois que ele sai do time no intervalo, o time melhora ainda mais, né? Alex Santana, nota 6,5. Partida ok do Alex Santana. Thales Magno, pra mim, melhor jogador em campo, nota 9. Eu fiquei entre o melhor jogador em campo, entre o Matheus Donelli e o Thales Magno. Mas eu dei o melhor em campo pro Thales Magno, né? Mas poderia muito bem ter sido o Donelli, né? Romero, nota 8,5. Partida boa do Romero, né? Héctor Hernandes, nota 2,5. Partida bem apagada do Héctor Hernandes, né? Praticamente falando, nem sei de onde que eu tirei esse 2,5, né? Mas, enfim, né? Jogadores que vieram do banco agora. Rian, nota 7. Deu assistência, né? Pro gol do Pedro Raul. E tem uma anotação ok. Não comprometeu, sabe? Pedro Raul, nota 7. Ai, quem diria, cara? Não, eu tô sem acreditar até agora, velho. Eu tô sem acreditar até agora que o Corinthians ganhou o jogo de virada com o gol de Pedro Raul e que o Pedro Raul ficou com nota 7 pelo gol. Inacreditável. Inacreditável. Yuri Alberto, nota 6,5. Entrou, teve oportunidade e teve um desempenho ok. Mateuzinho, nota 7. Entrou muito bem o Mateuzinho, né? Gostei do Mateuzinho, principalmente na parte defensiva, né? E o Carrillo, nota 6, né? Entrou ali no finalzinho e não apareceu muito, mas vou deixar ele na média, vai. Vou deixar ele na média. E, para finalizar, nota do técnico Ramon Dias, nota 8,5, né? Uma escalação time alternativo, substituições que funcionaram e surtiram efeito, e um esquema de jogo que nos primeiros minutos de jogo não funcionou em nada, mas a partir dos 20 minutos ali mais ou menos do primeiro tempo, o time passa a melhorar, né? E foi uma grande sacada dele também, jogar o Martinez mais ali pelo lado direito, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis!